Caim e sua maldição carregada por sua marca. Caim, uma figura bíblica central, emerge nas páginas do livro de Gênesis, carregando consigo uma história repleta de intrigas e significados profundos. Seu papel na história da humanidade transcende as páginas sagradas, navegando através dos tempos e oferecendo lições atemporais. Neste vídeo, mergulharemos nas origens e no impacto de Caim, questionando por que sua história continua impactando as nossas vidas. Ao examinar a importância de Caim, não apenas como um personagem bíblico, mas como um arquétipo humano, desvendaremos as complexidades de suas ações e a relevância de suas escolhas para a compreensão de nossa própria natureza e relacionamento com o divino. Se este vídeo impactar profundamente a sua vida, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com um familiar. Agora vamos lá embarcar profundamente na história de Caim. A maioria das pessoas fica surpresa ao descobrir que a Bíblia contém vários exemplos de maldições. Na verdade, a Bíblia está repleta de maldições. Dado que a palavra ou maldição aparece quase 200 vezes, fica claro que este é um assunto importante para investigarmos. Para o observador casual, a vida humana parece ser uma mistura caótica de luz e sombra, não organizada em nenhum padrão discernível e não governada por leis claras. No entanto, há fatores dos quais a maioria das pessoas não está ciente. A Bíblia deixa claro que essas são as forças em jogo. Na verdade, ela tem muito a dizer sobre elas. Ela as chama, respectivamente, de bênçãos e maldições. Após a queda do homem, Adão, Eva e a serpente foram amaldiçoados, então Eva deu à luz seus filhos. Em Gênesis capítulo 4, versículo 1 diz: Agora, o homem Adão, conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei um homem, um menino, um filho, com a ajuda do Senhor. O significado do nome Caim pode ser interpretado como eu o tenho ou aqui está ele. Eva provavelmente acreditava que Caim era a semente que Deus havia prometido, o redentor que viria de Eva depois que Deus amaldiçoou a serpente. Eva pode ter acreditado que ela segurava nos braços o Messias, aquele que salvaria o mundo inteiro, mas na realidade, ela estava segurando um assassino nos braços. Gênesis versículo 4, capítulos 2 e 5 diz: E depois ela deu à luz a seu irmão Abel. Agora, Abel cuidava dos rebanhos de ovelhas e cabras, mas Caim cultivava o solo, e, com o tempo, Caim trouxe ao Senhor uma oferta do fruto da terra, mas Abel trouxe uma oferta dos primogênitos de seu rebanho, e as porções gordas, e o Senhor teve respeito, consideração por Abel, e por sua oferta, mas por Caim e sua oferta, ele não teve respeito. Caim ficou extremamente irritado, indignado, e parecia irritado e hostil. Abel trouxe uma oferta de sangue, o primogênito de seu rebanho, e Caim trouxe uma oferta de vegetação, o fruto do solo. Ofertas de grãos eram aceitáveis perante Deus, como visto em Levítico capítulo 2, embora não servissem como expiação para o pecado. Muitas pessoas têm a impressão de que essa foi a principal distinção entre seus sacrifícios. Lemos que Caim ficou muito irado. Não há dúvida de que o orgulho foi a fonte da raiva de Caim. Foi demais para ele suportar que Deus aceitasse seu irmão enquanto ele não era aceito. Se a aceitação de Deus do sacrifício fosse indicada pelo fogo ao consumindo, então é possível que essa informação fosse amplamente conhecida. A epidemia do pecado rapidamente piorou. Caim agora cometeu os pecados relativamente sofisticados de orgulho espiritual e hipocrisia. O nascimento de Abel e as ofertas de Caim e Abel. Em Gênesis versículo 4, capítulos 6 e 7 diz: E o Senhor disse a Caim: Por que você está tão irritado e por que está com a aparência aborrecida? Se você fizer o bem, acreditando em mim e fazendo o que é aceitável e agradável para mim, você não será aceito. E se você não fizer o bem, mas ignorar minha instrução, o pecado espreita à sua porta. Seu desejo é por você, para dominá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus escolheu interagir com Caim por meio de uma confrontação amorosa em vez de responder automaticamente com a afirmação. Deus não deixou dúvidas a Caim de que ele seria aceito se agisse admiravelmente. Deus já conhecia as respostas para as perguntas que fez, mas queria que Caim descobrisse por si mesmo para que pudesse lutar contra os impulsos dentro de si mesmo de ser violento e irado. Lemos: se você não fizer o bem, o pecado está à porta. Caim recebeu um aviso de Deus sobre o potencial destrutivo do pecado. Caim tinha uma escolha. Ele poderia se abster do pecado e ser abençoado, ou ceder ao pecado e ser consumido por ele. Para evitar que o pecado tenha domínio sobre nossas vidas, devemos primeiro nos submeter à autoridade de Deus. Se Deus não for nosso mestre, então o pecado será nosso mestre e seremos seus escravos.
Gênesis capítulo 4, versículo 8 diz: Caim falou com Abel, seu irmão, sobre o que Deus tinha dito. E quando estavam sozinhos trabalhando no campo, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. Havia uma forte impressão de que Caim tinha um plano para emboscar Abel enquanto o distraía com uma conversa agradável. Isso mostra que Caim cometeu um assassinato premeditado, e claramente ignorou o caminho de escape de Deus. Lemos que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. A raça humana avançou rapidamente na direção do pecado, em uma trajetória descendente. Agora, a esperança de um redentor foi encontrada sendo um assassino, e o segundo filho foi a vítima do assassinato. Em Gênesis versículo 4, capítulo 9 diz: Então o Senhor disse a Caim: Onde está Abel, seu irmão? E ele mentiu e disse: Não sei. Acaso sou eu o guardador de meu irmão? Deus disse: Onde está Abel, seu irmão? Deus sabia a resposta para essa pergunta e a fez a Caim porque queria dar a ele a oportunidade de confessar seu pecado e começar a fazer o que é certo depois de fazer o errado. A tentativa de Caim de enganar Deus foi completamente inútil. Foi uma loucura absoluta de sua parte acreditar que Deus não estava ciente do paradeiro de Abel ou que ele poderia esconder seu pecado de Deus de qualquer maneira. Caim diz: Acaso sou eu o guardador de meu irmão? Esta resposta de Caim é famosa. O fato é que ele deveria ser o guardador de seu irmão, mas em vez disso, ele foi o assassino de seu irmão, e o matou pelos motivos fúteis. Ele matou seu irmão porque estava com ciúmes do sucesso de seu irmão. Caim não sofreu nenhum mal nas mãos de Abel. A fúria assassina de Caim foi inspirada puramente pelo ciúmes espiritual. Judas versículo 11, adverte sobre o caminho de Caim, que é incredulidade, religião vazia levando aos ciúmes, perseguição aos verdadeiramente piedosos e raiva assassina. A maldição de Deus sobre Caim. Em Gênesis capítulo 4, versículos 10 e 12 diz: O Senhor disse: O que você fez? A voz do sangue inocente de seu irmão clama por mim da terra, clama por justiça, e agora você está amaldiçoado da terra que se abriu para receber o sangue derramado de seu irmão. Quando você cultivar a terra, ela não mais dará sua força. Ela resistirá em produzir boas colheitas para você. Você será um fugitivo e um andarilho, vagando sem rumo pela terra em exílio perpétuo sem um lar, um excluído degradado. Lemos: A voz do sangue inocente de seu irmão clama por mim da terra. O conceito de sangue clamando a Deus da terra é mencionado repetidamente em livros posteriores da Bíblia. Em Números capítulo 35, nos versículos 29 e 34, descreve como o sangue de assassinos não punidos profana a terra. O sangue de Abel falou e falou de julgamento. O sangue de Jesus fala, mas de coisas melhores, de graça e do pecado tendo sido julgado. Hebreus capítulo 12, versículo 24 diz: Aproximai-vos de Jesus, o mediador de uma nova aliança, unindo Deus e o homem, e do sangue aspergido, que fala de misericórdia, uma mensagem melhor, mais nobre e mais graciosa do que o sangue de Abel, que clamava por vingança. A forma como bênçãos e maldições funcionam não é aleatória ou difícil de prever. Pelo contrário, ambas operam de acordo com leis eternas inquebráveis. É novamente a Bíblia que devemos recorrer para uma compreensão correta dessas leis. Em Provérbios capítulo 26, versículo 2, Salomão estabelece este princípio sobre maldições. Uma maldição com causa não se concretizará. Por trás de cada maldição, há uma causa. Provérbios capítulo 26, versículo 2 diz: Como o pardal vagueando, como a andorinha em voo de inverno, assim a maldição sem causa não virá e pousará sobre o injusto. Lemos: Ou então, agora você está amaldiçoado da terra. A maldição sobre Caim era que a maldição de Adão seria amplificada em relação a ele. Se trazer alimentos da terra seria difícil para Adão, seria impossível para Caim, um agricultor. Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18 diz: Então, para Adão, o Senhor Deus disse: Por que você deu ouvidos à voz de sua mulher e comeu do fruto da árvore sobre a qual eu lhe ordenei, dizendo que você não deveria comer dele? A terra agora está sob uma maldição por sua causa. Em tristeza e trabalho, você comerá o fruto dela todos os dias de sua vida. Espinhos e cardos ela produzirá para você, e você comerá das plantas do campo. Se Adão foi expulso do Éden, Caim não encontraria descanso em toda a terra, um fugitivo e andarilho, você será sobre a terra. Gênesis capítulo 4, versículos 13 e 15 diz: Caim disse ao Senhor: Meu castigo é maior do que posso suportar. Eis que você me expulsou, e eu ficarei escondido, e serei um fugitivo e andarilho sem rumo sobre a terra, e quem me encontrar me matará.
E o Senhor lhe disse: portanto, quem matar Caim terá 7 vezes a vingança, que é uma punição 7 vezes pior, tomada por mim sobre ele. E o Senhor pôs um sinal em Caim para que ninguém que o encontrasse o matasse. Lemos: meu castigo é maior do que posso suportar. Caim não se sentia mal por seu pecado, mas apenas por seu castigo. Apesar da gravidade do veredicto de Deus contra Caim, Deus não queria que Caim fosse morto pelas mãos de outras pessoas. Como resultado, Deus marcou Caim com um sinal que o identificaria e serviria como uma salvaguarda. Ninguém sabe qual era esse sinal em Caim, embora várias pessoas tenham especulado sobre isso. A natureza do sinal em Caim tem sido objeto de muito debate e especulação. A palavra hebraica traduzida como sinal é got e se refere a um sinal ou indicador. Em outros lugares das escrituras hebraicas, got é usada 79 vezes e é mais frequentemente traduzida como sinal. Portanto, a palavra hebraica não identifica a natureza exata do sinal de Deus em Caim. Seja o que for, era um sinal, um indicador de que Caim não deveria ser morto. Algumas pessoas acreditam que o sinal era uma cicatriz ou alguma forma de tatuagem no corpo do indivíduo. De qualquer forma, a natureza específica do sinal não é o foco principal do texto. O foco é que Deus não permitiria que as pessoas se vingassem de Caim. Seja qual for o sinal em Caim, ele serviu a esse propósito. Caim se afasta e se casa. Em Gênesis capítulo 4, versículos 16 e 17 diz: então Caim se afastou da presença manifestada do Senhor e viveu na terra de Nod, vagando no exílio a leste do Éden. Caim conheceu sua esposa, uma das descendentes de Adão, e ela concebeu e deu à luz Enoque. E Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque, pelo nome de seu filho, e Caim conheceu sua esposa. Adão teve outros filhos e filhas, de acordo com Gênesis capítulo 5, versículo 4. É evidente que Caim se casou com sua irmã, embora seja proibido casar com uma irmã de acordo com Levítico capítulo 18, versículo 9, e Deuteronômio capítulo 27, versículo 22. Isso foi muito antes de Deus comunicar essa lei a Moisés e ao mundo em geral, que proíbe até mesmo o casamento com meia-irmã. Lemos: e ele construiu uma cidade. O início da indústria e urbanização pode ser visto aqui. Os homens centrados desde o início. A cidade foi nomeada pelo nome de seu filho, não centrada em Deus. A queda da raça humana continuou e até aumentou nas gerações seguintes a Caim. Gênesis capítulo 4, versículos 18 e 19 diz: Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, e Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Então, Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome da segunda era Zilá. O nome Lameque pode significar conquistador. Ele foi o 6º a partir de Adão pelo lado de Caim. A arrogância de Lameque é um contraste com a piedade de Enoque, que foi o 6º a partir de Adão na linhagem de Sete. Lameque tomou para si 2 esposas. Lameque é creditado como sendo o primeiro polígamo na história humana. Os nomes de suas esposas e filha mostram a ênfase em seu coração. Ada significa prazer, ornamento ou beleza. Zilá significa sombra, provavelmente referindo-se a uma cobertura luxuosa de cabelo. O nome de sua filha era Naamá, que significa beleza. A cultura de Lameque estava comprometida com a beleza física e exterior. Os jactos arrogantes de Lameque. Gênesis capítulo 4, versículos 23 e 24 diz: Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá: ouçam minha voz, vocês, esposas de Lameque. Escutem o que eu digo, pois matei um homem apenas por me ferir, e um rapaz apenas por me golpear e ferir. Se Caim é vingado 7 vezes, como o Senhor disse que seria, então Lameque será vingado 77 vezes. A maneira como Lameque se gabava de seu assassinato de outro e a maneira como ele acreditava que poderia prometer uma retaliação mais significativa do que Deus demonstram uma degeneração gradual entre os seres humanos. A raça humana experimenta uma rápida deterioração, que pode ser descrita como uma devolução. Se Caim será vingado 7 vezes, então Lameque 77 vezes. Isso representa uma perspectiva centrada no homem. A cidade era a cidade de Caim. O foco de Lameque eram suas belas esposas e força percebida, mas, apesar de todas as suas bravatas, nem ele nem seus descendentes são mencionados novamente na Bíblia.
ele não chegou a lugar nenhum. Às vezes, as maldições podem vir de gerações anteriores. Isso significa que não há esperança? A raça humana continua assim? Não há esperança. Conforme avançamos, descobrimos que Deus providenciou um remédio. Gênesis capítulo 4, versículos 25 e 26 diz: Adão conheceu Eva como sua esposa novamente, e ela deu à luz um filho e o chamou de Sete, pois ela disse: Deus me concedeu outro filho em lugar de Abel, porque Caim o matou. A Sete também nasceu um filho a quem ele chamou de Enos. Homem mortal, humanidade. Naquele mesmo tempo, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor em adoração por meio da oração, louvor e ação de graças. Em contraste com a linhagem de Caim, Deus estabeleceu uma nova árvore genealógica. Deus deu a Eva um filho chamado Sete em lugar de Abel. Sete exemplificou o mesmo tipo de adoração de seu falecido irmão Abel, porque as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor em conexão com Sete. A maneira de adorar de Caim, que é orgulhosa, aponta para si mesma. A maneira humilde de adorar, praticada por Abel e Sete, clama a Deus. Judas capítulo 11 diz: Ai deles, pois seguiram o caminho definido de Caim e por ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na rebelião de Corá. Não é de se admirar que Deus valorize tanto a fé. Por meio da fé, Abel fez um sacrifício mais excelente, que era pela fé. O culto abeliano estava em contraste com o culto caíno, que era centrado em si mesmo. A fé é o antídoto para a maldição, a fé evita a maldição. Abel é mencionado como um homem de fé em Hebreus capítulo 11 versículo 4. Deus considerou os sacrifícios de Abel mais excelente porque foram oferecidos com fé. Sete, o novo começo, também era um homem de fé, porque através dele, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. A história de Caim e Abel nos ensina muitas lições importantes, incluindo a importância da fé, da humildade e da obediência na adoração a Deus. Devemos nos esforçar para oferecer a Deus sacrifícios de coração puro e sincero, guiados pela fé e pela obediência às suas instruções. Deus valoriza não apenas o que oferecemos, mas a atitude do nosso coração ao oferecermos a Ele. Esperamos que tenha apreciado essa jornada pela fascinante história de Caim. Se este vídeo serviu de inspiração para você, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com amigos e familiares e, claro, se ainda não o fez, inscreva-se no nosso canal para ficar atualizado com mais conteúdos emocionantes como este. A sua interação é vital para o crescimento do canal, e ficaremos imensamente gratos pelo seu apoio contínuo. Se tiver sugestões para futuros temas ou gostaria de ver mais vídeos deste tipo, deixe nos comentários abaixo. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.